Bem, eu gostaria inicialmente de agradecer, né, ao convite aqui da ABDIC, ao Dr. Fernando Marcondes, também ao Ricardo Medina, que me fez diretamente o convite. Cumprimento os colegas aqui de mesa, a Luciana, que coordena a mesa, o Dr. Gise e o Dr. José Alberto Ribeiro. Eu vou fazer uma exposição um pouco diferente, de certa forma eu vou voltar ao passado, mas muito mais ao passado, para mostrar a relação entre a questão institucional, a questão, tá certo, de papel do Estado na economia, especialmente na infraestrutura, para que a gente possa entender melhor o que ocorre agora, e eu antecipo, né, já a minha conclusão final, que, tal como foi até apresentado numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, não faz muito tempo, por um, talvez, futuro ministro da Economia, que é o Arminio Fraga, ministro da Fazenda, nós não temos salvação fora do investimento em infraestrutura. Esse é o melhor caminho para que nós possamos retomar o investimento, e retomando o investimento, retomar o crescimento, né? Combinado com uma redução da taxa de inflação. Então, essa seria a conclusão final, né? Uma questão interessante que me chamou a atenção, lendo recentemente um livro de um brasilianista, professor Werner Bayer, ele, sobre essa questão, ele aponta lá, tá certo, uma frase do Raimundo Faoro, que escreveu um livro muito importante, Os Donos do Poder, e que, analisando essa questão, né, no Brasil, ele relata que, desde a coroa portuguesa, sempre, evidentemente, ao contrário dos países, como, por exemplo, a Inglaterra, o Estado teve um poder importante, né, nas concessões, né, e de forma relativamente arbitrária. Então, isso teve continuidade no início da República. Durante o período do Império e da República, os investimentos em infraestrutura eram muito canalizados para as ferrovias, né, devido à questão do café, mas já no final do Império, início da República, com crises que afetaram o Brasil, encilhamento, crise do café, o Estado ficou com dificuldades, né, de atender lá o requisito de remunerar, de acordo com o contrato, o retorno das ferrovias. Havia também uma preocupação naquela época, que nós podemos interpretar hoje como modicidade tarifária, e com isso ele foi levado ao quê? A começar a aquisição de ferrovias com empréstimos. Então, já mostra que, dada a dificuldade, dado o problema, o Estado acaba tomando determinado caminho. Evidentemente, esta foi uma época, né, de crescimento das cidades, e boa parte dos serviços ligados à mobilidade urbana, a energia, eram de responsabilidade de empresas multinacionais. Ocorre que, naquela época, o Brasil, tá certo? O regime cambial do Brasil era um regime praticamente de padrão ouro. Então, consequentemente, a inflação era baixa. Então, fazer um contrato em termos monetários não implicava um risco tão grande. Só que, em 29, o mundo quebrou, as exportações brasileiras de café caíram, tá certo, para menos da metade do que eram antes. Premido pelas circunstâncias, o governo começou a adotar, e o governo Vargas, uma série de medidas para escapar da crise externa. O lado mais conhecido é a queima do café para manter a produção do café. Ele instituiu algumas medidas que têm repercussões até hoje, se arrastam até hoje. Uma medida fundamental foi a instituição do curso forçado de R$1.000. Ou seja, nenhum contrato teria validade se não fosse expresso em moeda nacional. Qual a consequência disso? Isso era justamente, vinha, tá certo, em contraposição ao pleito das empresas multinacionais prestadoras de serviço que queriam a sua remuneração no equivalente em moeda estrangeira, né? Então já começou um controle.
aí. Outra coisa foi a lei da usura, que limitou os juros, e começou um processo por dificuldade de recursos para importar, de substituição de importações. Outra medida que veio nessa época, que provavelmente é conhecido dos senhores, foi o Código de Águas, né, que aí instituiu, né, algo que até durante o governo militar isso era utilizado, uma taxa de retorno de 10%, né, mas só que o governo entendia que isso deveria ser aplicado sobre o capital, o valor histórico do capital. Quando não se tinha inflação, não havia problema nenhum. Só que, nesse período, a inflação foi baixa, o mundo todo passou por baixa inflação, mas no momento seguinte, o que ocorreu? Veio a inflação. E isso explica por que as empresas, muitas empresas multinacionais e até nacionais, que tinham sob sua responsabilidade investimentos na área de infraestrutura, elas deixaram o negócio. A rentabilidade caiu significativamente. Então começou um processo de gradativamente, tá certo, o governo comprar empresas. Comprou o setor ferroviário, né? Comprou depois o Lloyd brasileiro, que era a principal empresa de navegação que nós tínhamos, né? E continuou com esse processo ao longo, tá certo, dos anos 50, já na fase de uma redemocratização do Brasil após o governo Vargas. Um outro fator importante nesse período foi que havia, tá certo, até depois da guerra, o interesse do governo americano, o governo democrata à época, né, era o governo Truman, de auxiliar os países que haviam participado da guerra, inclusive países que haviam lutado do lado contrário, né? E o Brasil se beneficiou disso com a vinda de uma comissão, né, americana para cá, justamente para pensar o quê? O planejamento da infraestrutura. Então, muito das iniciativas de planejamento que nós temos e que possibilitaram o que, justamente como o senhor apontou, hoje nós perdemos, isso começou nessa época. Eu recordo que várias pessoas da universidade, o próprio professor Delfim Neto, participou de várias comissões da Bacia Paraná-Uruguai, tudo isso para planejar o setor de eletricidade, que era fundamental à época, o setor de transportes. Boa parte das nossas estradas de rodagem, por exemplo, em São Paulo, começaram nessa época. Outra questão é que a época era uma época de dificuldade de financiamento no mundo, quer dizer, o sistema financeiro mundial sofreu muito com a Segunda Guerra e os países dependiam muito das agências internacionais, principalmente Banco Mundial e Exim Bank. O que aconteceu então? A alternativa foi financiar o desenvolvimento, né, utilizando recursos públicos. O Estado brasileiro sempre foi bom arrecadador, mesmo naquela época, mas a arrecadação é algo contingente. Se a economia não vai muito bem no período, a arrecadação cai. E o projeto não pode parar. Então, a alternativa foi o quê? Foi continuar investindo. Nós podemos lembrar aqui, desde o governo Getúlio e do governo Juscelino, principalmente, né, grandes investimentos em infraestrutura, usando o quê? Usando aí, como não havia um mercado de títulos à disposição do governo, porque a lei da usura praticamente vedava essa possibilidade, usando emissão monetária para sustentar esses investimentos. Qual era o projeto? O projeto, depois da guerra, era o projeto do mais grande, Brasil potência, né? E isso, de certa forma, mudou recentemente, e é isso talvez que explique, né, algumas das questões que foram levantadas aqui. Evidentemente, nesse período, há um texto até de um ideólogo já falecido, militar, o Golberedo Couto Silva, chamado Sístoles e Diástoles na Vida da República, ou seja, períodos de contração e períodos de distensão. Nos períodos de contração, e a bem dizer, nós tivemos um período de contração que teve um breve intervalo entre 46 e 64, né? Período de contração que foi de 30 até praticamente
até 84, nesses períodos de contração, o Estado acabou assumindo, por ter o controle da política, acabou assumindo um papel mais importante desse planejamento. Né? Então, como resultado dessa comissão, Brasil e Estados Unidos, o processo de planejamento do Brasil melhorou muito, né? Mas o efeito dos investimentos, talvez além da capacidade que nós tínhamos à época, isso acabou gerando inflação. Mas nós tínhamos inflação e crescimento. A economia brasileira, no período pós-guerra, até praticamente o final dos anos 70, dobrava a cada 10 anos. Né? Crescia uma taxa aproximadamente 7% ao ano. Então as pessoas viam, a sociedade via, quer dizer, que tinha inflação, mas tinha uma situação boa em termos de oportunidade para o futuro. Né? O futuro estava aberto. Mas, evidentemente, com a inflação, a pressão política para conter a inflação, o governo, na medida do possível, o Estado, ele atuava sobre as tarifas de serviços públicos. Com isso, acabou tirando, evidentemente, as empresas que não eram empresas estatais e foram substituídas por empresas estatais, por exemplo, no caso de telefonia, no caso de ferrovias e assim por diante. Bom, o período seguinte foi a era do regime militar, que, de certa forma, é uma continuidade da era Vargas, em certos aspectos, principalmente quanto à participação do Estado na economia. Então, aí foi o auge da participação do Estado na economia brasileira. Nós tínhamos uma economia de Estado. Se falava do tripé, né? Empresas multinacionais, empresas estatais e empresas privadas, mas praticamente todo o sistema bancário era estatal. Né? Cada estado tinha o seu banco. Alguns estados, como São Paulo, tinham o Banco do Estado, a Caixa Econômica do Estado e o Banco de Desenvolvimento do Estado. Todo o setor elétrico, todo o setor siderúrgico, setor petroquímico, boa parte dele, né? Setor de telefonia, tudo isso nas mãos do Estado. Para completar a história, durante o regime militar, havia a preocupação com o controle de preços, né? Isso até permitia a concessão de subsídios cruzados. Foi criado um órgão chamado CIP. Né? Esse CIP, que era responsável, Conselho Interministerial de Preços, era responsável pelo controle de preços e fazia o planejamento, ou seja, qualquer empresa que pleiteasse, inclusive empresa prestadora de serviços públicos, que pleiteasse um aumento de tarifa, aquele aumento de tarifa tinha que passar necessariamente pelo CIP. Evidentemente, em alguns momentos, isso era utilizado para administrar a taxa de inflação. Parece até a situação que nós estamos vivendo recentemente. Havia uma pressão inflacionária por algum motivo, chuchu, tomate, esse tipo de coisa, aí postergava um pouco o reajuste, tá certo, de uma tarifa pública para compensar aquilo. Então, nós estamos ao auge da estatização e, evidentemente, isso funcionava bem. O problema é que nós não tínhamos demografia. Né? Mas, do ponto de vista técnico, parecia um pouco o que ocorre com a economia chinesa hoje. A economia crescia, tá certo? E boa parte do planejamento, boa parte das ações de investimento eram conduzidas por uma técnico-burocracia, pessoas que conheciam o setor. O ministro dos transportes, tá certo? Ou era engenheiro, ou era militar, ou era de engenharia, o ministro da saúde era médico, o ministro da economia era professor universitário na área de economia. Só que isso começou, tá certo, a trazer problemas como consequência do próprio crescimento, mudança no mundo. Né? Nós tivemos aí, não por coincidência, o fim do regime militar muito próximo ao período em que a Rússia quebrou, né? E com isso, como se, eu costumo brincar, né? Como se o primeiro mundo tivesse comprado o segundo, né? Ou seja, que havia os países ocidentais, capitalistas, os países comunistas e os países pobres. Aí nós vivemos um problema que foi a redemocratização do país, né, com todos os pleitos da sociedade, né,
numa situação muito complicada do ponto de vista econômico. Como consequência das crises do petróleo, a ação que o governo adotou para manter o crescimento nos anos 70 foi o endividamento externo, aí já contando com a possibilidade de se financiar lá fora, inclusive empresas estatais, algumas responsáveis por infraestrutura, para fazerem projetos só para captar o recurso externo. Então, houve esse aumento do endividamento, com o segundo choque do petróleo e uma mudança na política monetária americana, nós entramos na crise da dívida. Então, o país que vinha crescendo num ritmo que o colocava já naquela época entre as 10 maiores economias do mundo, no início dos anos 80 passou por uma crise, nós chegamos a ter uma redução do PIB de 6% em 3 anos, no início dos anos 80, e mais 4% no início dos anos 90, durante o governo Collor. Então, aí nós tínhamos um conjunto muito grande de problemas a resolver, além da questão de lidar com a democracia, que era algo novo, tá certo, para a sociedade brasileira. Então, esses problemas eram a crise da dívida externa, a crise do setor público, que se refletia numa inflação sem controle, né? Nós chegamos a ter inflação aqui de 80% ao mês. Né? Esta participação enorme do Estado na economia, uma economia praticamente fechada, quase que uma autarquia, e, a partir daí, com instituições democráticas, com a Constituição de 88, começamos a aprimorar as instituições, mas é claro que num passo muito aquém do que aquilo que a queria. A sociedade tem pressa. E essas mudanças não ocorrem, tá certo, do timing esperado pela sociedade. O Brasil passou aí, então, por um processo depois de ajuste, que foram os vários planos de estabilização, e eu diria que o plano mais interessante aí, desses planos, foi o Plano Collor. O Plano Collor reteve a dívida pública e os ativos das empresas e das pessoas, com isso reduziu a dívida pública, e esses cruzados retidos serviram de atrativo para algumas privatizações. Além desses cruzados retidos, haviam vários títulos, chamados de moedas podres, que foram utilizadas para isso. Mas isso serviu como quase que o detonador de um processo mais significativo de privatização. Começou também um processo de abertura da economia, ou seja, um programa de desestatização junto com um processo de abertura para aumentar a produtividade na economia brasileira. Evidentemente, num cenário como esse, o investimento, inclusive do setor público, foi à lona. O setor público não tinha condição de investir e a incerteza para o setor privado era enorme. Basta lembrar da eleição de 1989, né? O clima que se criou naquela eleição, tá certo? Que levou depois à eleição do presidente Collor. O passo seguinte, ainda nesse sentido de aprimoramento das instituições, é claro que isso não é linear, isso não ocorre. Isso ocorre, é como se fosse um processo em que nós podemos vislumbrar o longo prazo, e o longo prazo enseja a esperança, mas com vários ajustes de curto prazo, às vezes parece que nós estamos retrocedendo como agora. Mas, por uma questão de racionalidade, eu diria que a tendência é haver uma evolução, tá certo? Como eu disse, não propriamente linear. Sujeita a choques, alguns bons, outros não tão bons. Com o Plano Real, que reduziu a inflação, isso, junto com o acerto que foi feito no esquema chamado Plano Brett, da dívida externa brasileira, isto abriu possibilidade de a economia entrar numa nova fase. Junto com o Plano Real, nós tivemos o quê? O ministro da Fazenda, que fez o plano, foi eleito presidente da República. Então, isso o quê? Aumentou a confiança dos agentes econômicos.
Mas o problema ainda era grave. E alguns problemas tinham, evidentemente, precedência sobre outros, como a questão ainda da dívida externa e a questão da inflação. A inflação poderia voltar. A partir daí, o plano se consolidou, de fato, eu diria que o plano foi isso, com um conjunto de reformas articuladas. O programa de privatização, junto com o refinanciamento das dívidas de estados e municípios. Ou seja, o Estado de São Paulo, a contragosto, teve que ceder a CESP, teve que ceder uma série de... o Banespa, né? Nenhum governador abre mão disso de vontade própria. Ou seja, isso foi um constrangimento, porque os estados não tinham condição de se financiar e, consequentemente, a alternativa era essa. Evidentemente, num ambiente desse, não dá para investir, né? O setor público deixou de investir, o setor privado também não investia nada. Então, nós já temos mais um período sem investimento. Só voltaram os investimentos como consequência da continuidade desse processo de ajuste, né, com as mudanças, como lei de licitação e de concessões, todas nos anos ainda 90, a criação de agências reguladoras, né, a reforma do setor público, a reforma do sistema financeiro com PROER e PROES, e a possibilidade de vinda de bancos estrangeiros para o Brasil, o que não era permitido anteriormente na prática, e o processo de parcerias público-privadas, que também já foram mencionados aqui, né? Só que esses eventos, esse processo de ajuste, só começou a dar resultados justamente no período da mudança de governo de FHC para Lula, né? Não por mérito do novo governo, necessariamente, mas porque ele, de certa forma, assumiu numa situação muito melhor do ponto de vista de acerto interno. E se beneficiou também de uma situação externa muito boa. Então, começaram os investimentos, né? Começou uma participação maior do setor privado. Nisso, é claro, houve uma precedência do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo já tinha um projeto, né, de concessão de rodovias, né? Mais recentemente, até a linha amarela do metrô foi feita num esquema mais pró-mercado, né? Aí começaram os investimentos, e é interessante, como o senhor frisou aqui, com os investimentos, o PIB começou a crescer, né? E parecia até que nós tínhamos entrado, tá certo, num círculo, não numa espiral virtuosa, né? Que a economia tinha começado um processo que duraria, tá certo, por longa data, resgatando, né, a sociedade brasileira de série de problemas sociais. A questão é que, mesmo com esse esforço de investimento, o nosso investimento em infraestrutura ainda é restrito, né, a algo como 2% do PIB. E isso é muito pouco. Só para manter a infraestrutura, nós precisamos de 1% do PIB. Só para repor o que está defasado. Tem um problema que é muito analisado por um colega meu, Gessner Oliveira, que foi presidente do Sabesp de São Paulo, que é a questão do saneamento, que é uma vergonha nacional essa questão do saneamento. Para resgatar o saneamento, nós precisamos também de alguns décimos de ponto do PIB todo ano de investimento no saneamento, para poder universalizar o atendimento ao saneamento. E, evidentemente, tem a parte de energia, né? Tem a parte de logística, de mobilidade urbana, e a estimativa que se faz é que nós precisaríamos de, no mínimo, 3% de investimento em infraestrutura, como proporção do PIB, para que o Brasil entrasse numa situação melhor em termos de se aproximar de países mais desenvolvidos, como os países, por exemplo, do leste da Ásia.
Então, isso são alguns resultados de alguns trabalhos que eu consultei, né, do IPEA, do BNDES, da GV, para atingir aí, em 20 anos os padrões do país do leste asiático. Seriam necessários investimento em infraestrutura de 4% a 5%. Né? Mas, no entanto, o baixo percentual de investimento em infraestrutura, que persiste, apesar dos esforços, e de fato ocorreram avanços mais recentemente. Avanços que começaram a ser ensaiados no governo Lula e tiveram continuidade no governo Dilma. A questão do PAC, são todos na direção correta. E também a criação dessa empresa de planejamento. Quer dizer, nós tínhamos um planejamento, o EGEIPOT, vários órgãos, né, que cuidavam do planejamento nos anos 80, e mesmo antes. E nós perdemos isso. Então, é difícil fazer, sem ter um pré-projeto bem feito, como é que vai ser feita lá a concessão, a licitação? Né? Então, era um bate-cabeça com questão, por exemplo, de hidrelétricas, que ia fazer de um jeito, que ia fazer do outro, aonde ia ser construída a hidrelétrica, que acabou sendo resolvido mais recentemente. Mas a questão é que, como esses esforços ainda não surtiram resultado, isso vai ser fundamental para o que eu vou dizer ao final, né? Nós temos aí uma taxa de investimento que, neste ano, talvez fique até abaixo dos 19% que nós tivemos nos últimos anos, né? E um crescimento do PIB neste governo em torno de 1,6%, sendo que neste ano a previsão, se sair a próxima previsão do Banco Central segunda-feira, provavelmente já apresentará um crescimento inferior ao 0,3% e uma inflação superior. Então, esse apanhado que eu fiz é justamente para situar, né, a questão que nós estamos vivendo. A questão da democracia, depois nós já estamos, tá certo, há 30 anos da Nova República. Então, isso já se incorporou. Né? Então, não temos este grande risco, que talvez a China tenha, de uma ruptura. Quer dizer, a democracia ela é como se fosse aquele modelo de correção de erros que eu frisei. Às vezes se vai numa direção e se volta, tá certo, para outra direção, mantendo uma tendência de longo prazo. E isso talvez seja a maior garantia, a democracia, talvez a maior garantia para quem eventualmente queira investir no Brasil. Tanto brasileiros como... Porque nenhum governo pode fazer algo tão traumático a ponto de causar uma ruptura. Pode ser um mau governo, mas ele não pode, digamos, criar, tá certo, dar um choque na economia, como nós tínhamos os planos anteriormente. Eu citei aqui o plano Collor, é um exemplo disso. Ninguém cogita hoje um plano como o plano Collor. Bom, com relação às perspectivas, é algo que se falou aqui, por exemplo, do planejamento em Curitiba, e que é fundamental, é a transição demográfica. Os problemas estão muito mais fáceis, é muito mais fácil resolver um problema quando a população no Brasil cresce, algo como 0,8%, como mostra o IBGE, de forma generalizada, né? É um pouquinho diferente de determinadas regiões. Algumas regiões metropolitanas estão crescendo muito próximo de zero, né? Então, isso aumenta a possibilidade de que aumenta a produtividade da economia, aumenta, quer dizer, com o mesmo recurso é possível, como proporção do PIB, dar uma educação melhor, né? E também abre a possibilidade de resgate da vida social, como a gente está vendo em várias regiões do país. No caso do Rio, por exemplo, nitidamente, pelo menos a meu ver, como brasileiro, nos últimos anos, o Rio melhorou. Quer dizer, os problemas, tem problemas, mas não são tão sérios. São Paulo também é a mesma coisa, provavelmente aqui em Curitiba também. Então, para que a gente possa fazer isso de forma sustentada, porque não é questão de ser sustentável, é sustentável, você tem que manter o ritmo, né? É fundamental elevar a taxa de investimentos. Se nós não elevarmos a taxa de investimento algo como 4 pontos do PIB,
ficará muito difícil nós crescermos mais do que 3% ao ano. Lembrando que 3% ao ano corresponde a um aumento da renda per capita superior a 2%. Então não é tão ruim assim, né? No passado nós tínhamos 2,5% até de crescimento ao ano da população. Na conjuntura atual, eu diria que houve um fato que ocorreu o ano passado, que já foi mencionado aqui, que também foi de uma importância, eu diria que foi muito significativo, que foi a questão da mobilização popular em prol, começou com a questão do ônibus e depois abrangeu o quê? A necessidade de investimentos em infraestrutura. Todo mundo começou a pedir estrada padrão FIFA, aeroporto padrão FIFA e assim vai. Então isso mostra o quê? Que politicamente também há uma adesão da sociedade, ou seja, uma demanda da sociedade por investimentos em infraestrutura, né? Então, se a gente pensa do ponto de rentabilidade social do projeto, ou de viabilidade social de um projeto de investimento em infraestrutura, isso justifica plenamente. E, em parte, o governo, tá certo, acabou tentando responder a isso, né? Foram feitas novas manifestações do governo no sentido de agilizar os investimentos em infraestrutura. Agora nós temos a situação conjuntural ainda, né? E para que a gente possa pensar no que deve ocorrer no próximo governo, nos próximos anos, nós estamos numa situação, do ponto de vista econômico, um pouco mais complicada do que tivemos antes de 2008. Primeiro, eu diria que há uma perspectiva, que esse é o lado bom da coisa, de retomada da economia americana. Mas, de outro lado, a economia da China vem perdendo força, né? A retomada da economia americana pode fazer com que ocorra uma elevação da taxa de juros. Essa foi uma oportunidade perdida para o Brasil. Tinha dinheiro sobrando no mundo e nós não nos aproveitamos disso. Nós temos um problema que é a piora dos fundamentos fiscais. E, evidentemente, para o governo investir, até por questões, tá certo, questões ligadas a esse processo de democratização, né, o governo não tem condições de segurar significativamente gastos de consumo, pode até racionalizar, para investir. Se tiver que fazer o ajuste, ele sempre faz o ajuste em duas direções. Reduz investimento e aumenta imposto. A última, é muito difícil, tá certo, reduzir o consumo. E é importante também acabar com essa história da contabilidade criativa nas finanças públicas, porque isso cria uma incerteza adicional. Então aqui, tá certo, além dessa, nós temos uma questão que está sendo observada neste ano. Neste ano, ao invés de um superávit primário, nós podemos ter um déficit primário, ou seja, um déficit público muito maior, que criará problema para o governo pelo seguinte: há essa tendência de redução do preço das commodities, que afeta o PIB via setor externo, né? E há uma perspectiva muito ruim de redução da nota do Brasil, do rating do Brasil. Quer dizer, se o Brasil perder o grau de investimento, isso afeta também o setor de infraestrutura. Bom, em síntese, a economia brasileira encontra-se em estagflação. Não é que ela vai entrar nessa estagflação, ela já está em estagflação. As estatísticas são todas feitas por amostragem, e evidentemente, quando se tem lá, como pesquisa eleitoral, né, um determinado percentual, a realidade pode ser uma queda, como pode ser algo assim. Crescimento previsto para esse ano, isso no focus do Banco Central, 0,3. A inflação ontem sinalizou já ficar acima do teto da meta, né? Eu até sou do conselho do índice que calcula a inflação, do IPCA do IBGE, e tudo indica que, se de fato for reajustado o preço do combustível, com o qual eu concordo plenamente, inclusive com a volta da CIT, isso é um absurdo, nós teremos o quê? Nós teremos aí, provavelmente, a inflação acima do teto da meta deste ano. Se os combustíveis não forem reajustados, aí nós poderemos ter, tá certo, talvez, beirando o teto da meta.
Aí nós chegamos aos principais desafios do próximo governo, eu diria dos próximos governos. Mas é claro que a bola está com o governo entrante, né? Primeiro, restabelecer a confiança e a credibilidade, né, no próprio Estado, para melhorar o ambiente de negócios. E melhorando o ambiente de negócios, nós estamos com uma deterioração do ambiente de negócios. Isso está causando PIB para baixo e inflação para cima também, né? Porque há uma retração dos investimentos, uma postergação dos investimentos, quando o cenário é um cenário pouco claro. Outra coisa fundamental, reajustar as tarifas de serviços públicos e combustíveis. Por quê? Isso tem um efeito fiscal importante. Qualquer pessoa que pegue uma conta de energia elétrica vai perceber que 1/3 daquilo, praticamente, em São Paulo é isso, 1/3 é imposto, só ICMS. Alguns estados, a arrecadação de ICMS, metade ou mais da arrecadação vem de combustíveis, energia elétrica e telefonia. Neste ano nós tivemos o efeito aí de um pouco da redução do preço da energia lá atrás, tivemos o fato de o governo ter abrido mão, isso já em 2012, do CID, segurado o preço dos combustíveis por uma questão simplesmente de administrar a taxa de inflação. A questão ali foi inflação, não foi crescimento, né? Além, tá certo, de reduzir tributo de uma série de setores, um deles é o setor automobilístico, não foi por conta de melhorar o setor, foi simplesmente porque aquilo tem um peso significativo no IPCA. Então, reduzindo o imposto, isso evitou que o preço dos combustíveis, do preço dos automóveis aumentasse e pressionasse o IPCA. É fundamental fazer o ajuste fiscal. A pior coisa é o desajuste fiscal. Desajuste fiscal hoje é inflação no futuro, consequentemente, baixo crescimento no futuro. E o caminho para resolver isso é justamente aumentar os investimentos em infraestrutura. E para isso, hoje em dia, é melhorar o ambiente de negócios. Porque ainda há recurso no mundo, tá certo, à disposição, que pode vir ou de uma forma direta ou de uma forma indireta, via captado por bancos, por exemplo, para ajudar o financiamento aqui, contribuir para os investimentos de infraestrutura. E tudo isso está relacionado. Investe em infraestrutura, melhora o ambiente de negócio, tá certo? Descompressão de tarifas aumenta a arrecadação, né? E aumento da arrecadação tem um efeito também adicional. Permite a redução da taxa de juros a taxa de juros a médio prazo. Nós estamos já nos finalmente. Então nós temos aí, como eu já falei, a questão da contabilidade criativa, isso deve ser deixado de lado, né? E como eu disse aqui, maiores investimentos em infraestrutura, o senhor também eu acho que mencionou isso, geram externalidades para os investimentos em outras atividades do setor privado, né? Além de aumentar, evidentemente, o bem-estar da sociedade. Então, o investimento em infraestrutura alavanca, induz investimentos em outros setores e contribui para, evidentemente, ter uma alavancagem do PIB maior do que o investimento direto. Bom, com isso, tá certo? Se nós entrarmos com uma política econômica responsável e de bom senso, e eu acho que não há alternativa, a alternativa a não fazer isso seria um processo de deterioração da economia brasileira, a exemplo de alguns outros países na América Latina, né? Uma argentinização, tá certo, da economia brasileira. E, de fato, né, é claro que na eleição sempre um candidato tem que ter um programa diferente do outro, né? Mas eu acho que, in pectoris, como dizem os religiosos, isso o programa deve ser o mesmo, né? Ou seja, os sinais já dados pelo atual governo indicam algo nessa direção. Isso só não teve continuidade porque, nitidamente, as ações foram muito voltadas para a eleição. Mas, passada a eleição,
muito provavelmente nós teremos aí um programa muito parecido dos dois candidatos. Como nós somos uma democracia, a tendência é que isso tenha continuidade, né? Porque a sociedade, percebendo o sucesso do programa, percebendo a melhora da qualidade de vida, jamais quererá retroagir. E numa democracia, a sociedade tem um peso fundamental, né? E nesse sentido que aquelas manifestações de junho do ano passado, elas foram muito significativas. Então, termino aqui com uma mensagem que, a meu ver, nós estamos com um problema muito mais fácil de resolver do que nós tivemos, por exemplo, na década de 80, no início dos anos 90, para acertar as instituições econômicas do Brasil do governo FHC, e mesmo aquela dúvida da eleição de Lula, de 2002 para 2003. Então, se for conduzida uma política econômica de início, for sinalizada uma política econômica de início, nos moldes mais convencionais, né? O pão, queijo, é aquela coisa mais convencional, o país já no segundo semestre do próximo ano pode já estar com um ritmo de crescimento maior e com a inflação tendendo a redução, com possibilidade de reduzir os juros, aí a gente entra de novo num círculo virtuoso, tá certo? Então essas são as minhas considerações, eu agradeço, eu procurei talvez trazer uma coisa um pouco diferente, mas eu acho que acabou casando aí com o que os senhores disseram. Bom, fechando rapidamente, a gente passou aí um pouco do prazo. Acho que as discussões foram muito ricas aqui. Eu acho que os eventos do IBDIC são sempre muito enriquecedores porque fomentam muito a mistura dos argumentos, tanto do lado jurídico, quanto engenheiros, arquitetos, economistas. E eu queria parabenizar de novo o Fernando. E acho que a gente, como conclusão do painel, e do que todos falaram aqui, a gente vê que o futuro da infraestrutura perpassa necessariamente por um planejamento aí dos projetos, como foi dito, um planejamento de Estado e não um planejamento de governo, além, evidente, do aumento do investimento, tanto do público quanto do privado, na infraestrutura. Muito obrigada a todos e boa tarde.